Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública. Audiência pública de número 9, em 14 de abril de 2010, que tem na sua pauta convite a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, da vereadora Marilena Perdiz Negro, modifica as disposições sobre cultura e turismo. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria, constante na pauta convite a saber, que é a audiência pública da vereadora Marilena Negro, que modifica a disposição sobre cultura e turismo. De início, terão a palavra os senhores convidados pela presidência. Em seguida, os senhores vereadores, depois os cidadãos interessados, o cidadão presente, que quiser falar, deverá inscrever-se antecipadamente com a funcionária Rosana. Então, as pessoas que queiram se manifestar, por favor, se inscrevam com a funcionária Rosana. Estará à disposição da assistência e os inscritos terá 5 minutos, cada inscrito terá 5 minutos para a sua fala. Primeiro terá início a fala os convidados, e depois os senhores vereadores, e depois os cidadãos que estejam presentes, que estão inscritos também, né? Portanto, eu convido a vereadora Marilena Negro a compor a mesa, que é a autora da proposta. Por gentileza, vereadora. Eu quero citar a presença do vereador Gerson Sartori. Não é vereador nesse mandato, mas uma vez vereador, sempre vereador. Então, a gente agradece a presença do sempre vereador Gerson Sartori. Quero citar também a vereadora Ana Tonelli, que está presente também. Eu peço que a vereadora, se quiser compor a mesa, a vereadora fique à vontade, tá? E a vereadora Marilena Negro, que é a autora da proposta. Quero citar também o representante do secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o senhor Clóvis Pinhata Batista, que está representando aqui o secretário de Planejamento, o engenheiro Jaderson. Tá ok. Oi? Arquiteto? Eu sempre me engano. Eu confundi aqui engenheiro com arquiteto, mas é o arquiteto. Jaderson. Quero citar também as presenças do vereador Silvio Hermani e também do vereador Doca. Eu peço, então, que a vereadora Marilena Negro exponha aí seus questionamentos e a apresentação também. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todas e todos aqui presentes, os vereadores Doca, vereadora e companheira Ana Tonelli, vereador Silvio Hermani e os nossos funcionários que estão dando apoio aqui para esta audiência pública. Em primeiro lugar, dizer desse momento, né, é uma primeira audiência pública noturna, formal, da Câmara Municipal, e nós nos sentimos assim bastante assim, com uma certa responsabilidade no sentido de dar início a uma atividade e resgatar a participação da sociedade desses espaços que estavam esquecidos pelo horário e pela falta, muitas vezes, de divulgação.
A audiência pública ela é necessária, neste caso a gente está alterando a lei orgânica, mas ela também pode ser realizada, se houver entendimento da mesa e da presidência, quando solicitada por vereador, para qualquer projeto de lei. Então, é um instrumento importante e, passando para o período noturno, a gente sabe que as pessoas interessadas naquele assunto, naquele tema, poderão contar com esse espaço para poder participar. E eu gostaria de falar um pouquinho do que nos motivou a provocar essa discussão de alteração no capítulo da cultura e turismo da lei orgânica. Também é muita responsabilidade fazer alterações da lei orgânica. E isso eu tenho dito nos espaços que estive conversando, tanto no Conselho Municipal da Cultura, quanto no Conselho do COMPAC, do Patrimônio Cultural da cidade, e que nos remete assim, a uma reflexão, porque a gente vai alterar, fazer modificações no momento histórico que nós tivemos após a Constituição Federal de 88, e que todos os municípios tiveram que se adequar. Primeiro o Estado e depois os municípios. Então, esse é um recorte daquele momento, e que eu também acho importante e acho que a gente tem que preservar, porque, ainda mais na cultura, que a gente tem essa história, né, para poder contar aí para frente. Todavia, eu acompanho, desde o início da minha legislatura, em 2005, que eu acompanho os percalços de todo o movimento pela cultura, pela construção de uma política cultural, e tivemos avanços, a gente sabe, mas a gente sempre quer mais. A gente quer que fique bom para hoje e para o futuro. Nesse sentido, nós observamos, também voltando um pouquinho, o que me permite, né, fazer essa sugestão de alteração aos vereadores, meus amigos, e à sociedade. Eu acho que tudo que está mais próximo, legível, palpável, fica mais próximo das pessoas. Ela entende como se faz parte daquilo. E nós observamos que a nossa lei orgânica, o capítulo da cultura, voltando a falar naquele contexto, naquela época, colocou algumas situações que não nos remete à Constituição Estadual, por exemplo. Então, dizer que a lei maior, ela vale, não precisa legislar aqui, porque nós já temos uma lei estadual, uma lei orgânica estadual, uma Constituição estadual, não nos faz menor. Então, nós podemos, sim, trazer mais perto aqueles artigos da Constituição estadual que são importantes tê-los à vista, e foi com essa intenção que a gente propôs alterar, primeiro desmembrar o capítulo da seção Turismo e Cultura, desmembrar o turismo da cultura, que naquele contexto foi colocado junto, e nós separamos. E introduzimos alguns artigos e incisos que estão na Constituição Estadual e não estão aqui. Não fizemos qualquer supressão de incisos, de artigo, do que está vigente hoje na lei orgânica. Era isso que eu queria deixar claro para os meus companheiros vereadores. Nós acrescentamos, mas eu confesso com muita vontade já de opinar, de canetar mesmo, de colocar algumas coisas que a gente gostaria que estivesse presente na lei, que é uma diretriz para o incentivo à cultura, que é da forma como a gente gostaria, e ouvindo as pessoas, mas a gente está indo pelo caminho democrático de ouvir os nossos órgãos oficiais, queremos ouvir o poder público, e, nesse sentido, nós enviamos, tanto para o Conselho do Patrimônio quanto para o Conselho da Cultura,
o projeto, né, antes de ser pautado, a pauta está para o dia 27 de abril, para que nós pudéssemos fazer essa reflexão e aí sim a gente poder ir mais dessa audiência pública e aí sim refletir se podemos fazer emendas e fazer alterações até no próprio texto para que ele fique com um contorno mais do que a gente imagina de política da cultura aqui para a cidade. Quero dizer que essa tarefa de alterar a lei orgânica, ela tem que ser cuidadosa. Nós tivemos uma alteração na lei orgânica importante recentemente, acho que foi em 2007, 2008, quando o capítulo da assistência social foi modificado e tivemos avanços, porque dele nós tiramos aquela concepção da lei que estava na lei orgânica, que a assistência social é a que distribui recursos para a subvenção social. Então, ele está um capítulo, na minha opinião, que nem necessitaria todas aquelas diretrizes, porque já tem lei federal que complementa o capítulo da legislação federal, mas, ainda assim, foi feito o debate com o Conselho de Assistência Social, promovemos a discussão interna na Câmara, ouvindo o próprio Conselho, o próprio Executivo, fizemos sugestões, e aí nós construímos um texto que atendeu a Câmara, atendeu ao Conselho, à sociedade como um todo. E é essa tarefa que a gente está tentando desempenhar agora. Então, a minha proposta, senhor presidente, é apresentar o que as pessoas até receberam aqui, para apresentar o texto do projeto e abrir para os comentários, para os debates e para as discussões, na forma como o senhor presidente falou, dando voz aos vereadores na sequência e depois ao público. Então, eu peço a permissão para fazer a apresentação. Antes de fazer a apresentação, eu gostaria de voltar a falar que está presente o ex-vereador Gerson Sartori. Eu estou vendo assim, várias pessoas que eu sei que já estão do Conselho, né? Ana Luísa Fagundes, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Clóvis Pinhata Batista, já foi anunciado, representando o secretário de Planejamento, Wagner Nakarato, também eu vi, diretor do Teatro Politeama, o senhor Fábio Storari, presidente do Condema, e tenho certeza que tem mais pessoas, depois podem anunciar para a gente saber aqui. Eu pediria para a minha assessora Cidinha poder operar aqui o... É a Tarso que vai operar? Não. Bem, o número do projeto de emenda à lei orgânica é 95 e está sendo apresentado nesta audiência pública de número 9 e modifica as disposições sobre cultura e turismo. Conforme eu disse, o primeiro artigo da lei que estamos propondo, ela desmembra a seção turismo da cultura, de forma que os artigos 206, 207 e inciso continua na próxima página, até o 4º,
ela ficou em separado, também passível de análise das pessoas e modificação. Nós mantivemos o artigo 208, na forma como ele se constitui. Cabe ao município... Volte, por favor. Que cabe ao município promover o desenvolvimento cultural da comunidade local mediante. Então, tem 3 incisos. E aí, a Constituição nos remete, então, o artigo 208A, à Constituição do Estado de São Paulo. E é exatamente esse texto que nós resolvemos inserir. Ele tem uma continuidade, são 4 incisos, né? Tem o 1, 2, o 3 e o 4. Volta um pouquinho. E nós achamos importante manter esse texto na nossa Constituição, e a sugestão técnica legislativa é abrir um artigo 208A para que não altere toda a estrutura da nossa lei orgânica, e aí a gente coloca, adequa, né, para Jundiaí, que constitui patrimônio cultural em Jundiaí os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem as formas de expressão, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, seguindo, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Desta forma, a nossa lei orgânica passa a ter na íntegra todos os dispositivos que a Constituição Estadual prevê, adequando, claro, ao município de Jundiaí. Continuando, nós também inserimos um dispositivo relacionado ao artigo 261 da Constituição. Para quem recebeu o texto, é a última página, a Constituição Estadual, o capítulo da Cultura, a seção 2 da Cultura está na íntegra, e nós colocamos esse texto no sentido da defesa do patrimônio cultural. A gente achou importante estar isso expresso, dando gancho para que na forma que a lei estabelecer. Então, o Poder Público Municipal pesquisará, identificará, protegerá e valorizar o patrimônio cultural jundiaense através da criação de um conselho que atue na defesa do patrimônio cultural, histórico, arqueológico, artístico e turístico na forma que a lei estabelecer. O próximo parágrafo também se tem um gancho, que, diante da diversidade dos bens culturais e amplitude da ação de sua defesa e preservação, a representatividade da sociedade civil no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural será a mais ampla possível. Então, nós fizemos essa alteração também para provocar essa reflexão da sociedade, para nos estimular a pensar que lei, como essa lei poderia, de fato, proteger o nosso patrimônio histórico e cultural. Ela já existe. É a Lei 443, uma lei complementar, e que trata da política municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural. Nela, nós temos o inventário do patrimônio histórico e cultural, mas não está anexo à lei. Então, também teremos possibilidade, após a alteração da lei, de nos debruçar sobre a lei complementar, e quando eu falo nos debruçar, eu insiro o poder público como um todo, o executivo, os órgãos que compõem o executivo no acompanhamento dessa política, e a própria Câmara Municipal. Próximo. O artigo 209, nós mantivemos todos os incisos e acrescentamos incisos que não foram mencionados e fazem parte do texto da Constituição Estadual.
E o artigo, o inciso, pode passar o próximo. Eu acho que o inciso 3 e o 4 são próprios de Jundiaí, contribuição da época para a Constituição, para a Lei Orgânica de Jundiaí. Então, nós trouxemos, próximo, os incisos 7, 8, 9 e 10, nós trouxemos da Constituição Estadual como acréscimo e contribuição para o nosso texto da Lei Orgânica. Então, planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade, compromisso do município de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras em seu território, cumprimento por parte do município de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos da vida cultural, e preservação dos documentos, obras e demais registros de valor histórico ou científico. Esses incisos correspondem a essa complementação ao conjunto de incisos contidos no artigo 262 da Constituição Estadual. Próximo. Depois, para que nós pudéssemos, na sequência da lei, até está ali grifado, né, riscado, parágrafo único. Na sequência, viria o parágrafo único, que nós estamos transformando num artigo, para que pudéssemos inserir mais à frente um inciso específico sobre a política de fomento à cultura. Então, o que era A, que é firmar convênios de intercâmbio, passou a ser inciso 1. Incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas na forma da lei, nós mantivemos, né, como estava no parágrafo único, que é um parágrafo interessante, que passou a ser um artigo, porque faculta ao município. Então, permite ao município. Ele fará, se quiser. O governo fará, se entender necessário. Então, o governo pode firmar convênios de intercâmbio, como inciso 1, promover incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas na forma da lei, atividades de estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica, produção de livros, discos, vídeos, revistas que visem a divulgação de autores que enalteçam o patrimônio cultural da cidade. Seguindo. E aí, nós colocamos, na sequência, vincular a um Fundo Municipal de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal em cargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Acho que essa é a alteração mais instigante. E também confesso que, nessa lógica que eu adotei para fazer essa proposta, que era de não suprimir ou alterar qualquer dispositivo da nossa lei orgânica atual, e nem a estadual, nós mantivemos até o índice percentual aqui proposto. O que não significa que isso não está em discussão, que está fechado. Mas é essa lógica que a gente adotou. Seguindo. Próximo, Cidinho. Na sequência, os artigos 210, 11 e 12, todos eles foram mantidos na íntegra, sem qualquer supressão, sem qualquer alteração. E ele não tem qualquer ligação com incisos da Constituição. Eles foram criados mesmo pela cidade, pela sociedade civil, pelo poder público, na época da nossa construção da lei orgânica. Então, nós o mantivemos na íntegra. Porém, eu acredito que, com o acréscimo desses dispositivos todos da Constituição, é possível rever esses dispositivos
e nós esperamos que haja esse debate para que também podemos suprimir o que ficou repetitivo, para deixar a lei um pouco mais fácil a sua interpretação para a sua aplicação. Seguindo, o artigo 212, volta só um pouquinho, por favor. O artigo 212 é interessante, porque ele já define como que é a política da cultura no município, né? E, de uma certa forma, embora os incisos sejam abrangentes, ele define que nós temos que ter 4 áreas de atuação. Então, uma leitura assim meio rápida, me parece que ela também um pouco pode amarrar aí um pouco a compreensão. Continuando. Então, ela coloca o primeiro, né, que fala articulação de atividade ligada à preservação do patrimônio, porque então ela volta à questão da preservação. Seguindo, ela fala da dimensão cultural do cotidiano. Achei bastante interessante, porque aqui fala bastante do que a gente tratou na conferência do ano passado, da cultura, falando da necessidade das políticas intersetoriais, de tentar dar condições para que todos os grupos sociais participem, né, façam parte mesmo, né, desse processo. Um terceiro, volta a falar do apoio à produção cultural. E depois fala de difusão e intercâmbio de bens e serviços culturais através de apoio e estímulo à difusão da cultura. E aí, então, ficou um pouco repetitivo. Então, assim, voltando só rapidamente, desde o início, para quem não veio, a gente vai passar rapidamente, para quem está chegando agora, só para dizer que, desde o primeiro artigo da lei, próximo, nós separamos o capítulo do turismo da cultura, que nós achamos que são coisas distintas. Na sequência, mantivemos tudo que está em preto e no material que aí nós oferecemos aí como contribuição, tudo que está em preto, ele é o que está hoje vigente na lei orgânica e que nós não propusemos qualquer alteração. O que está em vermelho são acréscimos focados na lei, na Constituição Estadual. E assim, já pode voltar a luz, por favor. Eu quero citar a presença do vereador Zé Dias, que acaba de chegar, e o vereador Domingos Fontebasso também, que está na casa, tá ok? Então, o público presente que queira se manifestar nessa audiência pública, a funcionária Rosana está colhendo os nomes das pessoas que queiram se manifestar, tá ok? Estamos na audiência pública de número 9, que é a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, modifica as disposições sobre cultura e turismo. Nós vamos passar, então, a palavra para os vereadores que se manifestem. Os vereadores que se interessarem, se manifestem, por gentileza. Vereadora Ana Antonelli. Senhor presidente, apenas um comentário, eu tinha uma dúvida, mas a vereadora, autora do projeto, a vereadora Marilena, ela já esclareceu da tribuna. Eu ia perguntar como é que se chegou nesse até 0,5%, mas ela esclareceu que foi pega a mesma percentagem da nossa Constituição Estadual. Então, para mim, está claro. Obrigado. Posso completar, só para esclarecer, vereadora? Claro.
Eu entendo que estabelecer um percentual para o nosso governo, ou repetir o percentual que está no Estado, mesmo que haja uma decisão em nível federal de estabelecer um corte, né, definição de corte do orçamento, eu acredito que os municípios têm que ter autonomia para definir esse valor, que dependendo do orçamento vai ser um valor ou muito alto ou muito baixo. Então, nós defendemos aí a revisão até do texto, para que a gente mantenha esse condicionamento, essa coisa facultativa do prefeito, do executivo, poder fazer essa política, e aí podemos até chegar num índice, se tiver esse entendimento com os atores aí do processo. Mas, em tese, só o fato de constar essa possibilidade de utilização das receitas já é um caminho para poder construir uma legislação. Obrigada. Aí, modificando ou não, permanece esse valor. Entendi. Isso, obrigado. Obrigada. Pediria para o Wagner Nakarato, se pudesse compor a mesa, está representando a cultura, representando a secretária Penha. Então, nós pedimos que, se possível, responder as perguntas pertinentes. Eu quero citar a presença também do Eduardo Carlos Pereira, presidente do COMPAC, e do Celso Arantes, vereador Celso Arantes, né? Suplente de vereador, e assumiu por um mês também, conosco aqui na Câmara Municipal de Jundiaí. Fique à vontade, Wagner. Senhores vereadores, quem queira se manifestar. Vereador Zé Dias. Tá ok. Então, vamos, então, aos inscritos. Eu vou chamar o Nelson da Silva, é o primeiro inscrito a falar, aos questionamentos. O Nelson tem 5 minutos, Nelson. E as perguntas são pertinentes à matéria em questão, ok? Então, eu chamo o primeiro inscrito, que é o Nelson da Silva. Nelsinho. Fique à vontade. Fique à vontade, Nelson, tem 5 minutos para se manifestar. Senhor presidente, senhores vereadores e o público presente aqui, a minha pergunta é no artigo 206, mas eu só não vou tomar 5 minutos, que é bem rápido a minha fala aqui. Eu sou formado bacharel em turismo e eu participo das feiras de turismo em todo o Brasil, representando o circuito das frutas, né? Então, eu estive em Gramados e achei maravilhosa lá a participação da população no turismo. Por exemplo, as escolas públicas, a rede municipal ensina, as crianças participam do turismo, então ela tem essa aula na escola. Por exemplo, eu quis fazer um teste. Quando uma taxista me disse que as crianças participavam na escola, sabiam tudo sobre o turismo da cidade, então eu fiz um teste. O que eu fiz? Eu perguntei para uma garota de 12 anos aonde que era o Mundo Encantado, que eu queria fazer visita neste local. E a menina me explicou direitinho. Eu cheguei lá no Mundo Encantado. Então, por exemplo, esse artigo 206 aqui, que está escrito aqui assim, cabe ao município apoiar e incrementar as práticas culturais e o turismo na comunidade. Então, a minha pergunta, nobre vereadora, é assim, se a população, se o objetivo é esse mesmo, das crianças, assim, da população no geral, está participando do turismo. Porque eu tive numa outra feira na Fistur, no Parque Anhembi, aí estávamos lá no nosso estande, e passou uma pessoa que mora em Jundiaí. E ela falou assim, nossa, Jundiaí, minha cidade, mas o que é o circuito das frutas? Então,
Isso que eu quero saber, se a população, se o objetivo é esse, assim, da população estar participando do turismo e a cultura de uma maneira geral, ok? Certo, obrigada. Já posso responder? Nelson, e as pessoas que possam também até colaborar com esse pensamento. Nós não tivemos a intenção de fazer alterações, modificações na estrutura do texto relacionado ao turismo, mas nós provocamos, sim, com essa separação, a necessidade de olhar para esse setor de uma forma mais clara e abrangente, que pode ser feita em qualquer momento. Uma coisa que não tem no Conselho da Cultura, mas na prática tem no turismo também, são constituição de comissões ou conselhos que passam a colaborar com a estrutura dessa política. Tá? A lei municipal, a lei orgânica, não aponta para a necessidade, aqui na seção da cultura, na formação de um conselho. E eu senti falta disso. Conselho de patrimônio, sim, está bem claro. Mas um conselho abrangente de cultura, eu não vejo aqui, como eu também não vi na seção do turismo. Tá? Então, acho que a ideia, para poder incrementar, talvez fosse mesmo fazer uma inclusão da necessidade de organizar esse setor com a participação da sociedade, da mesma forma que eu acho que tem que ter também, em algum momento, esse indicativo de que o Executivo organizará o setor com a participação popular. Que hoje o Conselho da Cultura e acho que do Turismo deve ser por um decreto e eles ficam vinculados ao chefe do Executivo, ao gabinete da Casa Civil, e nem sempre fica ao órgão que está responsável. Não sei se eu respondi, mas acho que é uma área que Jundiaí tem explorado e que necessitaria, na minha opinião, de um outro formato. Talvez aqui seja o caminho na alteração da lei orgânica, mas a gente se dispôs, nesse momento, a focar apenas a política de cultura. Obrigada, Nelson. Eu que agradeço. Vamos chamar, então, o Lupercio Ferraz. Por gentileza, Lupercio. Fique à vontade. Meu boa noite a todas e todos, né? Saudar a vereadora Marilena, que convocou essa audiência pública aqui, a todos os vereadores aqui presentes, né? E ao público, que o mais importante de tudo isso aqui é essa participação que está se vendo aqui nessa primeira audiência pública. O povo presente, não só para ouvir, mas para falar e dar opinião, que é a coisa mais importante. Eu sou assessor do deputado estadual Marcos Martins, então acompanho muitas cidades e muitos exemplos de cultura que estão sendo aplicados em diversas cidades vizinhas às nossas aqui. Com muito menos recurso, porque nós temos no Estado, aplicado na cultura, um orçamento de 895 milhões que o Estado está destinando à cultura. Desses 895 milhões, 223 milhões para a TV Cultura. Então, 1/3 praticamente vai para a TV Cultura, o resto fica para os fomentos e o município, chega um repasse bem pequeno para o município poder fazer as ações e ele acaba sendo quem vai fomentar. Então, assim, a gente vê a criatividade das secretarias de cultura, dos diretores de cultura, que em muitos locais não são secretarias, são diretorias de cultura, que tem que fazer muito para manter as tradições de suas cidades. E Jundiaí, terra da uva, berço da ferrovia, é uma cidade que precisa muito manter a sua história, manter a sua identidade, e a gente precisa fomentar muito. E a criação desse fundo, porque muito da iniciativa cultural está na mão da iniciativa privada. Precisa-se parcerias aqui com a Astra, com outras coisas, para se fazer algo aqui, né? E nós precisávamos que o poder público assumisse, de fato, né? E patrocinasse ações, né?
Eu viajo pela cidade, gente, você vê grupos folclóricos aí de catira, de folia de reis, de violeiros, escola de violeiros, café e viola nas cidades, sendo implementados pelos municípios, com muito pouco dinheiro, mas muito boa vontade, porque é preciso fazer isso, é preciso resgatar a memória. Nós temos aqui um patrimônio histórico muito bom, mas, infelizmente, as ferrovias, por exemplo, nós sabemos, né, nem tudo está preservado, é histórico. Jundiaí só desenvolveu porque foi berço ferroviário aqui, né? Então, assim, olha, torço demais. A Marilena sabe que pode contar comigo, já vim em reuniões que ela chamou aqui sobre a questão da cultura, mas que o município faça mais. Realmente, eu sei que os recursos não são tão grandes assim, né? No Estado é 0,7%. Nem 1% é destinado à cultura. E nós devemos destinar um pouquinho mais à cultura, porque um povo que tem raiz, né, é como árvore, não vai cair ao sabor do vento, né, tem tradição, tem raiz, isso é importante. Então, queria saudar aqui, deixar essa mensagem em nome do deputado Marcos Martins. Muito obrigado. O próximo inscrito é o Eduardo Carlos Pereira. Por favor, Eduardo. Não, por favor, é que está sendo gravado, né? Então nós temos que registrar. Fique à vontade, Eduardo, tem 5 minutos. Boa noite a todos. Eu sou presidente do Conselho do Patrimônio Cultural de Jundiaí. Agradeço a iniciativa da vereadora, cumprimento todas as autoridades e os vereadores que estão aqui. O que me leva a chamar a atenção é sobre a necessidade de fazer um fundo financeiro para que a gente possa receber dentro do... Posso continuar? Fazer um fundo financeiro para que a gente possa cumprir a nossa lei, que pede que a gente execute tudo que for possível, tiver ao nosso alcance, para restaurar bens, promover publicações sobre memória e restaurar papéis, por exemplo, e também segurança dos bens. Então, nós estamos sem nada, estamos a pé de dinheiro. E eu acho, e também sem nenhuma possibilidade de pedir esse dinheiro, porque nós não temos condições. Não porque a gente não pode, porque a gente não tem como, não tem o fundo, porque os vereadores que fizeram essa lei, os nobres vereadores, essa super oportuna lei, necessária, tardia, mas necessária, esqueceram de como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos gerir isso aí sem dinheiro e como é que nós podemos arrecadar. Não significa que nós vamos pedir para a prefeitura que ponha dinheiro ali, mas se abra para aqui, o nosso conselho pode pedir para qualquer um e deixar aberto e aceitar qualquer doação nesse sentido, que eu tenho certeza que vai acontecer. E a outra é que inclua na lei o patrimônio material, para que a gente possa também cuidar disso. São duas das questões que eu acho que são mais relevantes, embora tenham outras menores que a gente possa arrumar dentro da nossa própria gestão, enquanto presidente, enquanto conselho. E eu tenho a dizer que o conselho vai indo muito bem e gostaria que tivesse mais prestígio dos vereadores e mais conhecimento também dos vereadores e também uma divulgação das deliberações do Conselho para que a cidade entenda o que nós estamos fazendo e que ajude a preservar o que nós estamos indicando como bem e que são necessários continuarem a serem mantidos pelos proprietários, pelos inquilinos e etc. Eu acho que é só isso por enquanto. Eu não vim preparado para falar, não. Então, Eduardo, eu não entendi quando você falou, tem que ficar bem claro as coisas.
você falou que os vereadores mudaram a lei ou os vereadores fizeram uma lei que prejudicou... Não, nunca. Não, falei... Vou Não, até arrumar, então, por favor. Ficou mal não, eu entendido. estou elogiando a lei, elogiando os vereadores. Sim, entendi. Muito profunda. Foi uma lei muito bem-vinda, embora tardia. Talvez isso você tenha entendido mal, mas foi tardia, infelizmente. A gente queria que nós fizemos uma lei, a vereadora Ana também, que prejudicou alguma coisa da cultura. Então tem que ficar bem claro. Eu quero esclarecer. A minha... Deu a entender que os vereadores fizeram uma lei e não previu que devia ter um orçamento para vocês. Foi isso que eu entendi. Não foi isso. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não tem o fundo, não tem a forma. Na lei, a lei não contemplou, a lei é muito boa, mas não contempla como é que a gente pode fazer esse fundo. Eu estou pedindo para os vereadores que terminem a lei, completem isso, faça que aconteça isso para a gente poder continuar trabalhando. Porque a lei pede vocês, vereadores, com todo respeito, pedem para que nós façamos isso. Mas nós não podemos fazer isso nem sem dinheiro, nem sem poder pedir dinheiro, não é? Tá ok, tá bom. Está esclarecido. É que foi uma colocação... E eu gostaria até, aliás, deixar mais claro ainda, que insistir em que vocês, por favor, independente do que vocês decidirem, que fique valendo isso e que numa próxima oportunidade vocês estudem isso e solicitem a nossa presença para ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns para você. Obrigado, Berta. Eu gostaria de comentar a fala do Eduardo. Esta provocação com a alteração da lei orgânica e a inserção mais clara do patrimônio imaterial, dos bens imateriais, eu vejo assim que, naturalmente, nós teremos que rever, e aí sim os conselhos têm essa responsabilidade, a Câmara vai receber isso do Executivo, porque não é matéria da competência do Legislativo, que é atualizar, de acordo com o que está se propondo a lei orgânica, a lei complementar 443, inserindo na mesma a questão do bem imaterial e os dispositivos para poder implementá-la. Eu também acredito que cabe aqui, da mesma forma que a gente está provocando um artigo que ficou um inciso aqui no artigo 209A, vincular a um fundo municipal de fomento à cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, de também deixar isso disposto na lei, relacionado ao patrimônio cultural, de um fundo específico para a administração do COMPAC. Mas a gente também não quer aprofundar muito a forma, porque a gente corre o risco de não ter uma interpretação adequada do Executivo e a gente não quer ter risco de veto. A gente quer fazer de uma forma que sempre faculte ao prefeito essa possibilidade e aí assegurar na lei complementar o mecanismo para que isso aconteça. Está entendido? Então, acho que o Eduardo não imagina o tamanho da responsabilidade dele, porque a partir do momento que se a gente conseguir aprovar esse projeto de lei, quem tem que operar e trabalhar junto ao Executivo realmente são os conselhos, né? E trabalhar bastante entrosado. Obrigada. Antes de... Você quer fazer algum questionamento? Não? Tudo bem? Eu só quero agradecer à imprensa, que está presente também. A gente tem que elogiar também, até que estamos mudando de horário, a gente sabe do fechamento da pauta, né? E sabemos também da dificuldade aí, dependendo do horário, né? Mas a gente agradece a imprensa e sempre importante. Eu vou chamar a Heloísa Gregório. Fique à vontade, dona Heloísa. Fique à vontade, Heloísa. Boa noite, Marilena, boa noite a todos vocês. Eu queria fazer alguns comentários
mas principalmente alguns questionamentos, porque eu não entendi algumas coisas. Eu vou começar de trás para diante também, não tá em ordem. Aqui no artigo 212, no item 2, tem uma série de... Diz assim, dimensão cultural do cotidiano, apoio e estímulo ao desenvolvimento de estudos e pesquisa, e vai daí para frente, e cita aqui, prover os meios necessários para que os grupos sociais mais vulneráveis, como crianças, portadores de deficiência, idosos, tenham mais facilmente acesso aos bens e serviços culturais. Aí eu queria colocar o seguinte: se for apenas um acesso físico, está correto. Se for mais amplo, que eu acho que deve ser, tem que colocar também a população de baixa renda, que nem sempre tem acesso aos bens culturais. Tá? Então, esse é um comentário aqui nesse item. Um outro comentário é o seguinte: a questão da porcentagem do orçamento. A gente já discutiu na conferência que essa porcentagem deveria ser maior, né? O próprio governo federal já tinha sugerido 1% nos municípios, 2% na área federal e estadual. Então, eu acho que a gente deve rever esse item aqui e avaliar um pouquinho, por exemplo, o que quer dizer 0,5% do orçamento real desse ano, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Agora, na minha opinião, a gente já está cansado, como artista e como agente cultural, de ficar pedindo esmola com o chapéu na mão, né? A gente está cansado de saber disso, e eu acho que se tiver um fundo realmente com uma verba coerente, uma verba que realmente dê vazão às coisas culturais, a gente realmente vai conseguir fazer aqui do município uma coisa bem melhor, né? Entende? Então, eu acho que deve aumentar esse valor. Outra coisa, nesse artigo 263A, me parece que tem um erro. É facultado ao poder público vincular o Fundo Estadual de Fomento à Cultura, não é municipal? Tá, então é isso aí. Bom, fora isso, tem mais uma coisa aqui, é o seguinte. Heloísa, desculpa, o estadual é porque a gente, do estadual mesmo que a gente pôs a lei. No texto da lei, o inciso 4 está em vermelho, é vincular a um fundo municipal. O texto da lei está correto, viu? Bom, tá bom. Então, esquece. Bom, uma coisa também que eu não tenho certeza, porque eu também não tive tempo de estudar essa coisa em profundidade, eu estou lendo agora, não teria que fazer parte do texto a existência do Conselho de Cultura? Já posso responder? Não que ele não exista, mas eu digo, não tem que constar da existência dele? Dona Heloísa, a Marilena está fazendo as anotações, a senhora faz todos os questionamentos, depois aí ela vai responder Dá para a senhora, certo, tá ok? tá bom. Outra coisa. Bom, então tem mais uma questão aqui, aí é uma questão de redação, que eu não entendi bem. Os artigos iniciais ali, 206, 207. Pelo que eu entendi, você está tentando separar o que é turismo e o que é cultura. Mas aqui me pareceu, esses artigos me pareceram que estão mal redigidos, está uma confusão. Exatamente. Então, eu queria rever isso aí. Só isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Heloísa. E, Nakarato, quer algum questionamento, algum comentário, Nakarato? Só deixar, fazer um parênteses aqui, dona Heloísa. Dizer que muita gente acha que o artista vive de aplauso, né? E não é só de aplauso que vive, não, né? Fique à vontade, Nakarato. Queria dizer que eu concordo com a Heloísa. Acho que nós precisamos mesmo mexer aqui, sabe, Marilena, na questão do artigo 206. Sim.
deixar mais clara essa separação, já que a gente está insistindo que cada um tenha o seu desenvolvimento, a sua liberdade de atuação no município. Então, eu acredito que a gente tenha que desmembrar isso, talvez. Sabe? Certo. A minha sugestão, eu concordo com ela. E aí eu teria várias outras coisas para colocar, concordando com ela também, nessa questão do artigo 212. Eu concordo com ela também da inserção aqui da população de baixa renda, né? Eu posso colocar mais alguma coisa agora? Posso também? Posso. Eu também tenho mais uma sugestão em relação ao artigo 211, que diz que a política de cultura incluirá obrigatoriamente eventos que promovam a divulgação e incentivo à cultura afro-brasileira. Eu vou até mais. Eu acho que também tem que ter, acho não, eu concordo, acredito que nós tenhamos também que ter um incentivo à cultura indígena. Acho que eu acredito que a cultura afro-brasileira, ela é um pilar na formação da cultura brasileira. É um dos pilares. Então, acho que o povo negro, como o povo indígena, eles têm um mesmo grau na formação da nossa população. Então, eu acredito que também nós temos que ter eventos que promovam a cultura indígena. Eu incluiria também isso aqui. Vou me manter por aqui, por enquanto. Boa tarde, Marilena. Bem, a Heloísa trouxe aqui algumas contribuições. A palavra vulnerável realmente nos remete aí a algumas possibilidades, como está explicitando aqui crianças. Eu, particularmente, entendo que isso está relacionado com a população mais vulnerável e que pode estar com a baixa renda. Mas nem sempre a vulnerabilidade na questão do acesso à cultura tem a ver com questão social. Às vezes a gente tem pobreza mesmo de oferta de coisas em escolas particulares. Acho que, mas é um termo que a gente pode ver. Também eu já falei, Heloísa, eu não sei se você ficou atenta na minha exposição, que eu senti falta no texto da lei orgânica da época, de como está hoje, a indicação da necessidade de criação de um conselho na forma da lei, como todas as outras políticas públicas o têm. A saúde tem, a educação tem, a cultura também deve ter. Nós já tivemos um avanço na separação, né, na caráter das secretarias, dos órgãos, e ter um órgão distinto. Temos que lutar para que tenha receita. Ainda não temos receita, temos verba para distribuir de subvenção social e que se tenta dar um caráter técnico e profissional para essa distribuição ser equitativa e ser justa. Mas a gente precisa de receita. Então, nesse sentido, a discussão do percentual eu remeti ao Conselho de Cultura. Eu gostaria muito que, eu não sei se você está hoje no Conselho da Cultura, mas tenho certeza que você pode contribuir, porque eu não pretendo fazer qualquer modificação que não venha sinalizada desses fóruns, porque eu não me sinto na competência de alterar, mesmo que seja para acrescentar a população indígena, porque aquele momento, aquele recorte que a gente tem aqui de 1990, foi aquilo que se pensou. Então, assim, eu estou bastante aberta a aceitar sugestões. Eu acho que tem algumas coisas que dá para ver, né, a questão do conselho, acho que a gente está aguardando isso, e vou aceitar a sugestão do Nacarate, pela importância de estar aqui como poder público, de tentar mesmo adequar o artigo 206, 207, com a questão do turismo e ficar realmente separado, porque ele, mais à frente, fica repetitivo esses artigos. Tá? Então, se tiver indicação de supressão, e eu entendo que a cultura faz parte do Conselho da Cultura, e que, vindo junto, a gente pode ter essa contribuição e vamos fazer emenda com tranquilidade. Tenho certeza que aí os vereadores assinarão, né, comigo essas emendas vindas aí desse setor. Tá bom? E também acho que 1%, eu não sei se é bastante ou se é pouco, para o orçamento de Jundiaí.
quando fala em receitas tributárias, a gente tem que tirar das receitas tributárias, eu não trouxe essa conta, falha minha, porque isso a gente já fez esse exercício antes. Nós temos que tirar todas as verbas que a gente chama carimbadas, que são de programas, de custeio de serviços, da saúde, da educação. Eu não sei o que nós temos de receita tributária hoje para dizer, eu não posso pegar o orçamento de 1 bilhão e 100 de Jundiaí, né? Então, é menos do que isso, muito menos, porque nós temos que tirar todos os valores comprometidos por lei. Tem da educação, que é um percentual definido, da saúde e de alguns outros setores que já estão lá com verba vinculada, porque são programas e projetos financiados com recurso federal, mais federal do que estadual, como disse o Lupércio aqui, é muito pouco que vem para a cultura, especialmente do nível estadual, do governo estadual. Então, na verdade, a gente teria que pensar uma forma de assegurar que o município nem se assuste, né, com um percentual ali imposto, mas que o diálogo, eu tenho certeza que vai construir um percentual, mesmo que ele não esteja expresso na lei, aqui na lei orgânica. Tá? Aqui a gente quis mesmo provocar e trouxemos o percentual do Estado. Então, eu sei que as pessoas vão falar, é pouco. Então, entre falar é pouco e arriscarmos um percentual, eu acho que a gente tem aí um processo ainda de diálogo em tempo para formatar esse artigo. Muito bem. Não, eu estou aberta, aqui você já falou, é uma contribuição que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui devem, né, tá pensando alguma coisa, mas se tiver manifestação formal, tudo isso a gente vai juntar nos autos do processo para poder estar justificando a decisão da alteração do texto da lei. Senão, vamos dizer que não venha nada, eu não vou manter 0,5 décimos. Isso eu vou suprimir. Eu acho que a gente impõe um percentual, pode ser pouco ou muito. Mas, se vier alguma coisa sinalizada em número, nós vamos acolher. Se vier um texto diferente, nós também vamos analisar e acolher. E estamos aqui ouvindo os vereadores também, porque a gente precisa ter essa articulação interna também para ver o impacto que isso pode gerar aí na relação com a prefeitura. Vamos chamar então a Kelly, por gentileza, Kelly. Kelly da Silva, é representante aqui do 28 de setembro. Boa tarde, Kelly. Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa. É mais um esclarecimento, porque, na realidade, todos que passaram por aqui estão preocupados realmente com o recurso. E é isso que eu gostaria, assim, de entender, para tomar conhecimento. Porque, na realidade, gostaria de saber, primeiramente, se vocês podem me informar, qual que é o valor do recurso incentivo à Secretaria de Cultura Municipal? Porque é uma lei que realmente ela é bastante abrangente, ela é oportuna, como todos falaram, ela é importantíssima, porque vão gerar outros projetos com base na mudança da lei orgânica. E aí acontece o seguinte, a maioria das pessoas que estão aqui, a tendência é aprovar, pelo que veio manifestar, o incentivo à mudança da lei. E aí nós vamos ter uma lei que vai realmente favorecer a cultura, aos afros, aos indígenas, aos artistas plásticos, a toda a parte cultural. E, na hora do recurso, não tem. Então, eu gostaria de perguntar também o que se tem feito para que esse recurso seja melhorado, para que realmente venha uma porcentagem que possa, no mínimo,
efetivar alguns projetos. E eu acho que nós conversarmos a nível de 0,5%, 0,5 décimos, nós vamos estar dando margem para que seja um valor menor do que foi aprovado na Conferência Nacional. Pelo que eu estava me informando com os amigos, foi aprovado 1%. Então, se nós entrarmos já com meio, vai ser mais fácil falar, meio não dá, tem que ser 0,2, 0,1, do que nós tentarmos melhorar. Então, eu sei que não parte seria do Executivo para estar movimentando essa questão do aumento do recurso para a Secretaria de Cultura, mas vocês podem contar com todo o movimento que tem a parte cultural do município, para que haja, não vou dizer uma pressão, mas diretamente a palavra é essa mesmo, para que melhore os recursos de incentivo para a Secretaria de Cultura. Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui. O que, na verdade, a gente tem feito junto com o Conselho, acho que a Ana aqui ela pode me ajudar, nós realmente sentimos essa necessidade dentro da Secretaria de um aumento mesmo na nossa verba, né? E a gente faz milagres com o dinheiro que a gente recebe. E nós temos, assim, junto com o Conselho, estudado maneiras da gente poder estar chegando junto com as pessoas responsáveis aí para estudar esse aumento. Temos mostrado, acho que faltou um pouco na cidade, acho que eu refletindo agora um pouco, né, acho que faltou uma história cultural de uma Secretaria de Cultura, né? Eu acho que a gente vem retomando, a Secretaria está retomando o seu cargo, a sua trajetória na cidade. E no momento que você começa a mostrar para a cidade que a Secretaria existe e que existem artistas e que eles estão produzindo e que existem pessoas que estão trabalhando em prol da cultura, né? Não falo da cultura do ponto de vista antropológico, não, mas cuidando da questão artística mesmo, eu acredito que a gente começa a ganhar status e força para a gente poder estar solicitando esse aumento de verba, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Acho que o Conselho, junto conosco, vem nos incentivando e vem nos apoiando nessa iniciativa. Eu acredito que é uma questão de conquista histórica mesmo, sabe? Eu acho que, como algumas cidades, poucas cidades no Estado, conseguem ter um pouquinho a mais do que a cidade de Jundiaí, em função até da sua própria renda, né? Cidades maiores até, eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? Eu acredito que, como poder público, nós vamos, sim, conquistar e ter uma verba maior como participação. Eu acho que isso faz parte da história da Secretaria. Acho que essa é a leitura que eu faço. Do momento, antes eu era um artista, estava fora da Secretaria, hoje, dentro da Secretaria, eu percebo que existe esse movimento, essa aproximação do poder público para com os artistas e um diálogo maior até nessa questão de gerenciamento mesmo da verba pública, né? Então, eu acho que a gente está nesse caminho. Eu não sei, Ana, se você concorda, quer colocar mais alguma coisa nessa questão da aproximação do Conselho. Eu até sugiro, Kelly, que você, não sei se você faz parte do Conselho hoje, né, até para Conselho da Cultura, não. Não, até que você possa, não sei, agora já está fechado, mas como participante ali, acho que é interessante, né, a tua entidade, que agora até tem um ponto de cultura na cidade, de que vocês estreitem esse laço para que a gente você possa estar realmente participando e percebendo a nossa luta. Não, né? Perceber a luta eu percebo. A única questão que eu coloco nesse momento é justamente isso. O que nós, enquanto entidades, enquanto movimento, enquanto os artistas, podemos estar auxiliando para que realmente se efetive esse aumento. Eu acredito, né? que esse movimento está vindo do Conselho, né? O Conselho, junto conosco, está dando esse suporte para que a gente possa conquistar. A gente conquistou muita coisa com o Conselho, eu acredito. Muita coisa está sendo conquistada. Eu acho que uma das questões que a gente tem constantemente no Conselho é essa.
né, uma solicitação do Conselho é essa, para que se aumente a verba da Secretaria. Porque senão nós vamos ficar com uma lei que não vai dar para ser cumprida, e não é esse o objetivo, né? Então, mas muito obrigada pelo esclarecimento. E podendo contar... Ajudou, não. A questão é essa, nós estamos aqui hoje para realmente movimentar e percebendo que a lei ela é boa, ela é válida, ela é extremamente necessária, mas que tem que ter condições para que ela seja cumprida, porque senão nós vamos ter mais uma. Posso falar mais um pouquinho Pode, do que você tá está bom. colocando? Eu vejo assim, acho que o que está aqui, eu entendo, a minha leitura, né, da lei orgânica, isso já existia anteriormente, né? Acho que independente da gente ter ou não a verba que nós estamos pleiteando, há possibilidade de estar fazendo coisas, né? O poder público pode estar, sim, fazendo, inclusive com a verba que nós temos hoje. É possível se fazer coisas dentro da cidade e já está fazendo, né? Do jeitinho que está aqui. Eu acho que o que a gente está querendo, a proposta da vereadora Marilena, é que a gente andou no tempo, né? Então acho que a gente tem que dar agora uma nova visão, uma nova roupagem, né, para que isso aqui não fique parado no tempo lá atrás, né? Então a cidade também está andando do ponto de vista cultural, então eu acho que é uma adequação isso à realidade contemporânea que nós temos hoje, que não é mais de 1988. Sim, justamente. Obrigada. Senhor presidente, o senhor me permite? Eu acho bem a propósito essa explicação do diretor e do Wagner Nakarato, porque realmente eu estou recebendo alguns bilhetinhos, as pessoas estão achando que é uma nova lei que nós vamos votar ou discutir. Não, nós estamos apenas, a vereadora Marilena, ela fez uma proposta de emenda à lei orgânica, que nada mais é do que a Constituição do município. Ela já existe. A vereadora Marilena está propondo alguma coisa para modificar para melhor, que depois, né, se transformada em nós votaremos o projeto aqui nesta casa. Mas isso já existe, apenas é uma adequação, como disse o Wagner agora. Obrigado. Ok. Eu quero chamar o Sérgio Aguiar, que é o presidente da Lijunes. Então, Serginho, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta, Marilena, porque a gente já tem no município uma fundação que é a Casa da Cultura, né? Aonde ficaria a Casa da Cultura neste processo? E, junto na lei, a questão da discussão do valor, a questão monetária. Hoje, o grande problema nosso de fazer cultura na cidade são os espaços. Eu acho que a gente tinha que estar colocando também a cessão de espaço público, ou, como a cidade vem crescendo muito, colocar isso em todo qualquer projeto aprovado, novas edificações, que fosse reservado um espaço para a cultura, e que isso fosse entregue a quem faz cultura na cidade, porque hoje é uma dificuldade a própria questão de espaço e aonde fazer cultura na cidade. Eu acho que isso aí também devia estar no espírito da lei, a ocupação de espaços públicos, a cessão, né, de espaço público, para que a gente pudesse estar nos organizando, porque a discussão não pode ser só a questão financeira ou do montante, mas de uma casa, de um espaço mesmo. Vereadora. Obrigada, Sérgio. Foi bem lembrado a questão de já existir uma fundação, embora ela não seja, assim, tem uma forma, ela existe, e isso facilitaria bastante a formação de um fundo e que esse fundo fosse administrado dentro de uma fundação. Então, é uma possibilidade, eu acho que é um caminho, que independe aqui desta alteração pontual. Acho que os mecanismos para que isso aconteça vão ser, na prática, discutidos com o poder público e aí se chegar num formato aí de lei que determine, inclusive, os critérios aí que vão ser adotados para essa política de fomento à cultura. Que tipo de projeto, como que isso vai ser pautado e pontuado, e não mais
e somente com recursos oriundos para a subvenção. E eu sei do esforço que a Secretaria da Cultura já tem feito com o Conselho em tentar dividir isso de uma forma racional, dentro do possível. Mas a gente está caminhando exatamente no inverso. A gente não quer que exista mais subvenção. A gente gostaria que tivesse realmente um nível de profissionalismo em que as pessoas pudessem apresentar os seus projetos e serem financiados, e não apenas pelo poder público. Eu acho que o fundo é um caminho para que o município participe. Aí, por isso que aqui a gente está apontando essa facultativo para o prefeito abrir mão de receitas para compor um fundo com esta finalidade. Então, ele está permitido. Então, se chegar à Câmara uma lei com esse teor, nós sabemos que a lei orgânica sinalizou para isso e que pode fazer isso. E aí a forma como isso vai acontecer não pode ser iniciativa aqui do Legislativo, mas do Executivo e do conjunto aí dos atores da sociedade que estão fazendo essa discussão há tanto tempo. Serginho, cadê o Serginho? Tá bom, Serginho? Você falou do fundo e falou também dos espaços, né? Eu entendi, você está falando do espaço para o funcionamento da secretaria também, inclusive? Também, das entidades, tá. Isso. Eu não vou, me reservo aqui o direito de também não dar muita opinião, porque na conferência isso foi bastante debatido, né? A importância de usar os equipamentos públicos que possam estar aí ociosos ou otimizar a utilização como espaço mesmo. A gente tem que abrir caminhos, fazer um esquema de bandeirantes mesmo aí e abrir caminhos, porque existem espaços ociosos nas escolas, na comunidade, e que o poder público pode, sim, abrir de uma forma que tenha aí uma utilização para atingir também a população que a gente quer atingir, a população mais vulnerável e que não chega aí no processo de cultura. Muito bem, vereadora. Eu quero anunciar também a presença do vereador Durval Orlato, que está conosco nesta noite, né? Poderia ser diferente, vereador. Então, mas citando aí a presença do vereador Durval. Nós não temos mais oradores, mais pessoas que queiram fazer seus questionamentos. Eu abro aos vereadores. Vereador Zé Dias, alguma questão? Senhor presidente, eu quero aqui parabenizá-lo, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro, por esse trabalho, por essa iniciativa. Eu gostaria, até mesmo no seu papel, todo o empenho referente a essa emenda, à lei orgânica da cidade de Jundiaí. O que eu vou perguntar? Se tudo isso daqui, tendo um conselho, esse conselho, a comunidade participará desse conselho para que possa ser estendido tudo isso daqui que está dentro desses artigos que está escrito aqui, será espalhado ou levado para os bairros da cidade de Jundiaí. Porque hoje a gente percebe que os bairros têm uma carência. Nós sabemos que nos bairros de periferia, principalmente em núcleo de submoradias que nós temos na cidade, a gente sente que a população, ela quer o artista, ela quer o teatro, ela quer, enfim, um filme, igual eu assisti, tive a oportunidade no Rio de Janeiro, na comunidade, filme, que de educativos, né? Isso daí atrai muitas pessoas e acaba ajudando e até tirando pessoas daquele momento ruim que talvez seja a droga. Então, portanto, acho que nossos bairros estão precisando, mesmo de uma forma agora, com
emenda aqui, da Lei Orgânica de Jundiaí, que possa ser estendido para os nossos bairros da cidade de Jundiaí, porque tem pessoas hoje nos bairros que não conhecem sequer o Politeama. Por que não os artistas, ou mesmo teatro, filmes, chegar mais próximo dessa população mais carente da nossa cidade? Eu acredito que é uma oportunidade, e eu agradeço a sua forma de trabalhar e analisar que a cidade precisa mesmo de um trabalho mais profundo nesta área. Vereador Zé Dias, só para esclarecer, hoje o Conselho da Cultura, ele existe, ele tem um formato, uma composição que foi decidida por decreto do Executivo, e a gente entende que seria importante estar ele sendo sinalizado aqui a criação do Conselho para que ele seja feito por lei. Nessa Constituição de Lei, é claro que é possível estabelecer aí uma composição bem ampla, que tenha representatividade, mas a forma do Conselho trabalhar é ele próprio que regula no regimento interno. E eu acho até que existe alguma comissão dentro do Conselho que é voltada para fazer esse trabalho para chegar na comunidade. Então, é uma questão aí de operacionalizar. Eu acho que tem muitas ideias boas e para colocar em prática, eu sei que é bastante difícil, mas tem que ter um esforço e não desistir. Obrigada. Vereador Silvio, vereadora Ana. Fique à vontade, vereador Silvio. Gostaria de parabenizar a vereadora Marilena Negro e o público presente pelo interesse. Tive a oportunidade, na Conferência Municipal de Cultura, de estar participando na mesma sala, junto com a vereadora, e gostei do seu estilo pessoal de pensar a cultura. Tenho certeza que outras pessoas também comungam dessa questão. Pensar em cultura não é simplesmente pensar em eventos pontuais culturais, é lutar para melhorar a mentalidade do cidadão. Quando a gente investe na mentalidade cultural das pessoas, não é uma forma de você estar educando. Você, com isso, acaba melhorando, até influenciando outras áreas dos serviços públicos, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha, de fato, uma cultura formadora e integradora, ela vai acabar se convencendo de que ela não deve jogar lixo ou papelzinho de bala na rua. Então, a cultura realmente é algo muito mais amplo, e eu acho que a cultura realmente deveria ser popularizada. Mas quando eu falo popularizar a cultura, não é simplesmente levar a cultura para a população mais carente do município. É muito mais que isso. Na minha opinião, tem muitas pessoas de classes até privilegiadas no município de Jundiaí que não participam da cultura naquilo que eu entendo como realmente cultura. Porque muitas vezes as pessoas pensam que estão praticando a cultura e, na verdade, elas estão praticando o enlatado e a contracultura, né? Quanto às sugestões que estão sendo apresentadas nesta lei orgânica, a princípio, eu acho válidas, inclusive com as propostas apresentadas pela população. Estarei lendo com mais critério, fazendo as comparações de texto, já que essa é a finalidade principal dessa audiência pública, né? Incentivar o debate, a comparação, o que muda, ouvir também as opiniões dos demais vereadores que, com certeza, não estão aqui presentes por motivos justificáveis, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, é discutir a cultura para que Jundiaí possa melhorar cada vez mais. Eu lembro, na outra gestão minha como vereador, justamente ouvindo segmentos da nossa sociedade, eu protocolei uma solicitação para que em Jundiaí fosse implantada uma pinacoteca. Essa pinacoteca foi implantada, talvez fosse até pretensão minha,
achar que isso tenha influenciado. Também, por coincidência, essa semana foi lida uma indicação de minha autoria, pedindo para que um processo administrativo que já caminha na prefeitura há cerca de 6 anos, sugerindo um arquivo histórico municipal, fosse realmente implantado aqui no município de Jundiaí, de preferência na antiga tesouraria da Companhia Paulista, que eu insisto, assim como a senhora, de chamar de Companhia Paulista e não FEPASA, naquele espaço. Então, eu acho que a gente tem que realmente tocar adiante, discutir a cultura, principalmente com essas pessoas que fazem parte do dia a dia da cultura e não da contracultura no nosso município. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, vereador Silvio. Eu só quero dizer que eu já conto com o seu apoio na avaliação das sugestões que vão chegar. Nós somos da Comissão da Educação e Cultura e eu pretendo fazer essa discussão com os vereadores e eu acredito que a comissão é a mais pertinente a estar opinando também. Obrigada. Vereadora Ana Tonelli, por favor. Senhor presidente, apenas cumprimentar a vereadora Marilena pela apresentação dessa proposta. Fico feliz que eu estava aqui na casa já quando nós elaboramos a nova lei orgânica, que é essa que está em vigor, e fico feliz agora de poder também colaborar com essa modificação, sempre, obviamente, vindo a melhorar a cultura da nossa cidade. Eu acho que, desde já, conte com a minha participação, em que pese não ser da comissão temática, mas, enquanto vereadora da casa, nós vamos discutir juntas e tudo aquilo que a senhora achar de melhor e assim entendermos também, estaremos aprovando essa proposta. Obrigada, vereadora. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. O Wagner Nakarato quer fazer algum questionamento final? Fique à vontade. Eu não quero fazer, não. Obrigado, vereadora Ana. Vereadora Marilena, questionamento final. Eu gostaria de agradecer a participação, o interesse das pessoas nesse tema. Nós sabemos que, e nem era nossa pretensão, nem fizemos qualquer movimento para que houvesse uma lotação no plenário, por conta de ser uma audiência pública noturna, que é um trabalho aí árduo que nós fizemos com bastante insistência, o vereador presidente Tico sabe, mas também já existia o compromisso, já bastante articulado, pelo menos nas 2 legislaturas, para a discussão de mudança de horário da sessão. Então, eu fico assim bastante gratificada de estar aqui nesse espaço, nesse horário, como resultado mesmo do esforço dos vereadores. Acho que nós não estamos aqui porque os vereadores do PT pediram, da oposição, ou porque o movimento social exigiu, mas porque houve um consenso do conjunto dos vereadores para que as audiências públicas passem a ser à noite. E tenho a esperança que a gente ainda avance nas nossas conversas para trazermos também as sessões para o período noturno. Então, eu agradeço a contribuição. Esse projeto ele vai estar, o primeiro turno, as alterações da lei orgânica são em 2 turnos. Eu espero que, para o primeiro turno, que vai ser dia 27 de abril, a gente já tenha a colaboração dos setores aí envolvidos e que a gente já consiga apresentar emendas já para o dia 27, mas, se não houver um consenso ou entendimento, ainda temos um segundo turno. Então, não gostaria de apresentar projeto substitutivo, mas alterações aí de supressão ou mudança na redação que possam vir como contribuição. Então, muito obrigada mais uma vez a todos e todas que estiveram aqui, em especial para o Nakarato também, que, representando aqui a secretária Penha, também contribuiu, e também sinaliza com essa preocupação de que é importante a gente fazer a alteração, só lembrando que a emenda, o artigo 263A da Constituição Estadual foi fruto de emenda constitucional de 2006, de fevereiro de 2006. Então, assim, é natural que tanto o governo estadual, né, através da Assembleia e aqui as câmaras, se voltem para os textos da sua legislação
e o aperfeiçoe. É com essa intenção que a gente ousou tirar as pessoas dos seus afazeres para poder pensar junto essa alteração. Muito obrigada mais uma vez. Muito bem, vereadora Marilena. Então, nós estamos aqui no encerramento desta audiência pública de número 9, em 14 de abril de 2010. É a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, de 2010, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que modifica as disposições sobre cultura e turismo. Vereadora Marilena, a senhora sabe que tem o apoio dessa casa sempre nesses projetos importantes, como é a matéria em questão. Questão do horário noturno, houve um consenso na casa e estamos aqui cumprindo com a obrigação de vereador, né? E nós, vereadora Marilena Negro, somos vereadores, como diria o vereador Marcílio Carro, 24 horas. Não somos vereadores só de manhã ou só à tarde. Então, nós somos vereadores à noite também, pode ter certeza disso, né, vereador Zé Dias? E mais do que ter a casa lotada, vereadora Marilena, eu acho que temos que ter pessoas comprometidas com a causa. Pessoas de qualidade, como as que vimos nessa noite. Porque quando fizemos várias audiências na parte da manhã, tivemos a casa lotada também. A casa muito cheia, até muito mais do que tem hoje. Mas as pessoas vêm até essa casa, a Casa do Povo, a Casa de Leis, porque têm interesse na matéria, e não é diferente. Mas que venham para essa casa também conscientes do que estão falando, do que estão reivindicando. E aqui foi dito por várias falas, né, sobre a mudança. O tempo muda, né? As gerações vão mudando, as pessoas vão mudando, a cultura vai mudando, a cultura das pessoas vão mudando. E a gente tenta aí melhorar, e é aqui que se melhora essa questão. Pelo menos tentamos. A questão da verba, é pouco, é muito? Né? Se perguntar para qualquer pasta, aí eu digo, no geral, na prefeitura, qualquer pasta que se perguntar, para serviços públicos, para obras, para educação, para saúde, nenhum secretário vai falar que está contente. Não é diferente que a secretária Penha, né, Wagner? E é assim que é feito. Mas, se não haver o reclame da população, não haver o pedido da população, não vai melhorar nunca. E aí eu lembro lá atrás, né, quem não chora não mama. Então, nós temos que realmente pedir e tentar mudar essa situação realmente. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, a vereadora Marilena Negro, pela propositura, e sempre é muito importante termos proposituras de qualidade nessa casa. Somos criticados em vários momentos, né, mas somos elogiados também quando tem esse tipo de propositura que Vossa Excelência vem colocando nessa noite para discussão. E eu quero agradecer, então, as pessoas que fizeram uso da fala. O Nelson da Silva, o Lupercio Ferraz, o Eduardo Carlos Pereira, a Heloísa Gregori, a Kelly da Silva e o Sérgio Aguiar. Então, é muito importante a participação popular. E essa casa abre, realmente, nas questões das audiências públicas para a população. É essa forma que a população tem de reivindicar, né? Não é chegando aqui gritando num dia de sessão, como já vimos em outros momentos. Aqui é a forma da população se manifestar e está aberto a toda a população que quiser se manifestar. É dessa forma que a gente faz um parlamento. Os vereadores foram eleitos para estarem aqui. E a população também tem que cobrar desses vereadores, né? Mas é aqui, na audiência pública, de forma ordeira, de forma que nós vemos hoje. Né, vereadora? Parabéns pela iniciativa. Eu quero agradecer também os vereadores que estiveram presentes, a vereadora Ana Antonelli, muito obrigado, vereadora, o Antônio Carlos Pereira Neto, o Doca, Domingos Fontebasso, Durval Orlato, o Zé Dias, a vereadora Marilena Negra e o vereador Silvio Hermani. Dessa forma, em nome de Deus, está encerrada a presente audiência pública.